Senhor presidente, senhores senadores, há poucos dias a presidente Dilma foi a Cuba, inaugurou o Porto de Mariel, com recursos do Brasil da ordem de 800 milhões de dólares, segundo se noticiou. Esse fato provocou grande indignação, porque nós estamos num momento importante para a produção agrícola do país, que colhe 90 milhões de toneladas de soja e terá ainda no mês de fevereiro 42% desta safra colhida chegando aos portos nacionais sucateados. Recentemente publicou-se um ranking internacional de portos envolvendo os 20 países exportadores mais importantes, e o Brasil figura em 19º lugar em função de gargalos ainda não resolvidos pelo governo brasileiro. Teremos, mais uma vez, longas filas, navios à espera do momento de atracar, com prejuízos incríveis para os produtores rurais do Brasil. Eu estive no Paraná e senti de perto, no show rural em Cascavel, ou na abertura da colheita de soja em Goiôerê, a indignação dos produtores rurais. E diante desse fato da cobrança, sobretudo porque se noticia que agora há o inusitado empréstimo secreto oferecido pelo Brasil a países como Cuba e Angola. Até então se desconhecia a existência desta modalidade de empréstimo oferecido pelo nosso país. Por que haveríamos de celebrar esta inovação, empréstimos com tarja de secreto, quando a Constituição Federal institui que deve haver transparência e publicidade dos atos públicos? Desde 2005, a oposição questiona os procedimentos adotados pelo BNDES na aplicação dos recursos. Chegamos a afirmar que o governo deveria adotar uma postura de maior sinceridade e retirar o S ao final da sigla BNDES, porque o banco deixou de ser um banco social. Um banco que elege preferidos e que os abastece regiamente com recursos públicos subsidiados. São grupos econômicos no Brasil e países. Chegamos a somar em determinado momento, porque estamos, repito, desde 2005, tentando buscar esclarecimentos, chegamos a somar a 7 bilhões de dólares de empréstimos realizados a países como Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Angola, Cuba, países africanos. Mais de 7 bilhões de dólares. Não sabemos hoje qual a soma oficial última. A par dos empréstimos que estão sendo concedidos, e o governo justifica com a transferência de tecnologia e serviços, que essa transferência geraria empregos também no Brasil. Nós questionamos porque há a denúncia de que esse procedimento adotado pelo governo brasileiro, que faz generosidade com chapéu alheio e que facilita a grandes empreiteiras brasileiras obterem obras no exterior, a denúncia da Transparência Internacional que isso estaria alimentando a corrupção internacional.
já que acordos celebrados pelo nosso país com outros, de combate à corrupção internacional, seriam acordos, portanto, comprometidos em razão desse procedimento, já que o governo brasileiro, ao emprestar para outro país, beneficiando empreiteiras, oferece a possibilidade de que obras sejam realizadas sem licitação e com sobrepreço, obras visivelmente superfaturadas, favorecendo o pagamento de propina, não só a servidores públicos, mas as denúncias vão além, chegam à suposição de que empresas são constituídas lá fora para a transferência de recursos que não seriam utilizados em obras públicas, recursos de corrupção, empresas de fachada, obras muitas vezes sequer são realizadas. Essa do Porto de Cuba foi concluída. E é por essa razão, senador Pedro Simão, que nós estamos apresentando um projeto de lei que diz respeito a essa inovação brasileira do empréstimo secreto. O nosso projeto pretende extinguir o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte estados estrangeiros. Eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência e depois vou justificar a apresentação desse projeto, que, aliás, foi elaborado tecnicamente com muita eficiência pela consultoria do Senado Federal. Eu quero felicitar Vossa Excelência. Vossa Excelência teve a gentileza de me mostrar a cópia do projeto. Eu acho da maior importância e de maior significado. O argumento de que um empréstimo dado pelo Brasil tem uma cláusula de que seja secreto, não tem explicação. Eu não vou nem discutir. O Brasil achou importante ajudar a construir um porto em Cuba e deu dinheiro. Essa é uma questão. Agora, como é que foi? Qual é o dinheiro? Quanto é que saiu? Não podemos saber. Qual é a explicação? Alguém até me disse o seguinte: não, é que atrás disso o Brasil está fazendo o jogo do americano. Essa base serviria, esse banco serviria uma espécie de base americana. É uma piada, até porque isso hoje, o americano com esses aviões que não são avião, que são um negocinho que parece de brincadeira, só que vão lá, derrubam e matam, não existe mais essa questão de base. Então eu acho que Vossa Excelência tem absoluta razão. De um lado a gente vê o BNDE e diz, muito bem, Vossa Excelência, o BNDE quando foi criado não tinha o S, era sem o S. Depois que foi acrescentado o S, para lhe dar uma mobilidade não apenas econômica, mas social também. E, no entanto, os créditos, os empréstimos, essa última que houve, que era uma empresa era um matador de boi aqui em Goiás, de repente se transformou no maior do mundo. E, de repente, o Banco do o BNDE dá verba para fazer a operação, e depois foi ver, essa empresa está metida em negócios os mais absurdos. Isso é secreto? Não tem explicação. Eu concordo com Vossa Excelência, acho que esse projeto será aprovado, e me parece que esse será aqueles projetos, não sei se o amigo Requião concorda, eu penso que não vai haver, o governo não vai ter coragem de pedir para votar em contra, quer dizer, vai ser aprovado por unanimidade, porque esse daqueles projetos podem até não cumprir, isso é outra coisa, mas coragem de votar contra não vai ter. Ele vai ser aprovado, por unanimidade. Não sei o que vai acontecer depois, mas que vai ser aprovado por unanimidade, e que é um significado importante, e que eu não discuto, volto a repetir. O negócio de Cuba, eu até acho que um dos maiores absurdos que existe no mundo de hoje é os Estados Unidos não terminar com o maldito boicote a Cuba, que já teve ração, mas 50 anos é um tempo eterno.
É uma covardia, é absurdo, é ridículo o americano manter o boicote a Cuba. O Brasil fazer, ou querer ajudar, ou construir um porto, seja lá o que for, é uma discussão, é outra coisa. Podemos debater, podemos discutir, podemos ser contra e podemos ser a favor. Agora, esconder como foi feito, como financiamento, dizer que é secreto, você tem razão. Eu já abro meu voto a favor do seu projeto. Muito obrigado, senador Pedro Simão. O apoio de Vossa Excelência certamente será essencial para a aprovação do projeto, que leva o número de 26 de 2014. Desde 2005, eu repito, nós tentamos, através de requerimentos de informação, pedimos auditoria ao Tribunal de Contas da União, tentamos a instalação de comissão parlamentar de inquérito e não conseguimos. As informações fornecidas sempre foram insuficientes, até que convocamos ao final o presidente do banco, Luciano Coutinho, que veio à Comissão de Assuntos Econômicos, indagado sobre os chamados empréstimos secretos, respondeu que o governo brasileiro respeitava a legislação daqueles países que impunham o sigilo. E eu indaguei dele, mas o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países e afrontar a nossa, porque a Constituição Federal impõe transparência e publicidade aos atos públicos. O presidente ficou sem resposta. Nós estamos tentando agora oferecer um instrumento legal para que o governo não realize essas operações sigilosas. O projeto diz o seguinte: não estão protegidas pelo sigilo bancário disciplinado na lei as operações ativas efetuadas por instituições financeiras controladas por entidades de direito público e interno, quando, primeiro, a contraparte for Estado estrangeiro. Segundo, a operação contar com garantia direta ou indireta de Estado estrangeiro. E mais, no parágrafo 6º, os instrumentos contratuais e eventuais aditivos das operações de que trata o parágrafo 5º serão divulgados em página específica da instituição, na rede mundial de computadores e em jornal de grande circulação na praça de sua sede. Portanto, transparência absoluta, publicidade dos atos. São recursos públicos. Eu entendo que Pedro Simão, ao afirmar que é inadmissível estas restrições que os Estados Unidos mantêm há 50 anos a Cuba, e eu diria que são também incompreensíveis, inadmissíveis, as restrições à democracia existentes em Cuba. A prevalência da selvageria ditatorial que afronta direitos humanos consagrados que não possuem fronteiras. Nós estamos vivendo nestes dias a denúncia de que uma médica cubana pede asilo no Brasil. É mais uma fotografia da ditadura cubana. Tenho defendido a tese de que o Brasil deveria, como preliminar, impor como condição para a concessão de empréstimos a existência de regime democrático no país que busca esses empréstimos. E se há a indignação em relação a empréstimos concedidos com taxas de juros privilegiadas e a ausência de recursos disponíveis para alavancar o desenvolvimento econômico internamente, a indignação cresce quando esses empréstimos não são informados, quando esses empréstimos são clandestinos, são secretos, sigilosos, não se sabe o valor, a soma do empréstimo efetuado, o prazo de carência para pagamento,
não se sabe taxas de juros, quais as condições e os objetivos desses empréstimos, objetivos finais. Por que o país estaria oferecendo esses empréstimos nessas condições privilegiadas? A indignação é maior ainda quando se sabe que são recursos do trabalhador brasileiro, basicamente. São recursos oriundos do FGTS, do FAT, são recursos oriundos do Tesouro Nacional. Há a transferência repetida de recursos do Tesouro Nacional ao BNDES. Quantas vezes o Congresso Nacional aprovou essa transferência? Portanto, esse subsídio é retirado do povo brasileiro. O governo subsidia e quem paga é o trabalhador. Os recursos que pertencem aos trabalhadores, através do FGTS e o FAT, são pessimamente remunerados, têm uma remuneração comprometida, uma remuneração inferior àquela que se pratica no mercado, em razão desta generosidade brasileira com outros países, a indignação se torna maior. Eu peço permissão ao presidente para ter um tempo um pouco mais para justificar esse projeto tecnicamente. A proposta que estamos apresentando, e vou ler essa justificativa, a proposta que apresentamos de distinguir o sigilo bancário nas operações ativas das instituições oficiais de crédito destinadas a estados estrangeiros ou que contêm com garantia de estados estrangeiros, tem duas importantes motivações. A primeira é de cunho doutrinário e a segunda tem a ver com a necessidade de fiscalização da eficiência do gasto público. Quanto ao aspecto doutrinário, é importante ressaltar que o Instituto do Sigilo Bancário figura entre as garantias basilares do Estado de Direito. Visa especialmente a proteção da pessoa humana, de sua honra, de sua privacidade e de sua integridade. Como toda garantia, contudo, deve ser avaliada no contexto histórico em que prevalece, pois a razão de sua existência é sempre o ser humano que visa proteger. A evolução dos negócios tem demonstrado que as pessoas jurídicas, em especial as pessoas jurídicas de direito público, longe de necessitarem de proteção do sigilo bancário, devem, ao contrário, exceto em raras exceções, abrir-se com transparência à vigilância social. As próprias corporações privadas têm seus negócios no ambiente tipicamente privado, diuturnamente monitorados e fiscalizados pelos chamados stakeholders, acionistas, financiadores, auditores, fornecedores e outros interessados. Enfim, no caso das grandes corporações privadas, o que se convencionou chamar de governança corporativa tem induzido graus crescentes de transparência, de maneira que as operações de crédito e os lançamentos de dívida de instituições privadas, como bônus e debêntures, têm suas condições, prazos e custos tornados públicos em tempo real para satisfazer a demanda de informação de acionistas, financiadores, fornecedores e público em geral. Os próprios órgãos reguladores dos mercados acionários consideram que tais operações, por se constituírem em fatos relevantes, devem ser tomadas públicas tão logo se realizem. Não há nesse avanço da transparência das instituições privadas de interesse público qualquer contradição com os direitos à honra e à privacidade dos cidadãos comuns. Se isso vale para as grandes corporações privadas, estritamente privadas, ainda mais vale para as instituições públicas, para os estados nacionais e para as instituições financeiras quando operam na condição de agentes de fomento. Seria mesmo impensável, por exemplo, que as operações do Banco Mundial ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento fossem toldadas pelo sigilo bancário. Disso nem se cogita, pois é óbvio que o sigilo bancário, instrumento de proteção da pessoa humana, não deve ser indevidamente estendido para tornar opaca a operação do setor público, o qual, salvo raras e justificadas exceções, deve se pautar pela publicidade, até mesmo em observância ao princípio constitucional.
Quanto ao aspecto de eficiência, é imperativo relembrar que, em especial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e outras instituições oficiais de crédito têm recebido vultosos recursos subsidiados do Tesouro Nacional, que são repassados na forma de operações de crédito a tomadores finais. Os custos do Tesouro Nacional, com as emissões que lastreiam esses empréstimos finais, têm sido sistematicamente superiores ao retorno que obtém. E o que é mais preocupante, esses custos têm crescido exponencialmente. Apenas para ilustrar esse ponto, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013, o custo da dívida pública mobiliária federal interna subiu de 11,72% ao ano para 12,35%, enquanto a TJLP, que é o que a União recebe do BNDES, caiu de 5,5% ao ano para 5% no mesmo período. Assim, o subsídio, que era de 6,2% ao ano, subiu para 7,4% ao ano. Ora, se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreadas em endividamento público, é incompreensível que o benefício seja estendido a outras nações à custa do sofrido contribuinte brasileiro, que sofre cada vez mais com a precária infraestrutura brasileira. O governo recentemente divulgou, por ocasião da inauguração do Porto de Mariel, em Cuba, que, a despeito do empréstimo subsidiado de cerca de 800 milhões de dólares para aquele país, teríamos nos beneficiado da operação, pois teriam sido criados mais de 150 mil empregos no Brasil. Empregos diretos, indiretos, induzidos, esses últimos de estranha e incomum classificação, todo decorrentes das encomendas necessárias à construção do Porto de Mariel. Ora, se 800 milhões de dólares de exportações de bens e serviços gerassem, de fato, 157 mil empregos, como afirma o governo, então a soma de exportações do Brasil no ano passado, de 242 bilhões de dólares, teria gerado 47,5 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, o equivalente a 50% da mão de obra ocupada no Brasil. Ocorre, entretanto, que as exportações brasileiras equivalem tão somente a 11% do PIB nacional. Se fosse verdade a versão oficial, os demais 89% do PIB estariam gerando apenas 50% do emprego no país. Evidentemente, portanto, a versão oficial cai por terra. Aliás, as versões oficiais são alimentadas pelo desejo de iludir. É risível, é impossível não rir diante de números que apresentam. Não houve o propalado benefício para o país na forma de criação de empregos. Aliás, a propósito, quando se fala em geração de empregos ou índice de desemprego no Brasil, há uma estranha comemoração no ar. O governo alardeia e comemora que se verifica hoje o menor índice de desemprego da nossa história. Mas os próprios números do IBGE, que são números oficiais, portanto do governo, atestam que 38% dos brasileiros estão desocupados, não possuem ocupação alguma, são brasileiros que não possuem ocupação e não procuram emprego, portanto não constam das estatísticas de desemprego do país. Estou fazendo esse parênteses porque a oportunidade nos proporciona, já que falamos aqui em geração de empregos. São mais de 61 milhões de brasileiros sem ocupação que não são incluídos nas estatísticas do desemprego no Brasil. Portanto, pleno emprego no Brasil é uma falácia. E o governo precisa adotar uma postura de maior sinceridade, porque implica em respeitar a população e não subestimar a nossa inteligência com a falsificação da realidade, escamoteando o que é real
em favor do que é utópico, ilusório, principalmente através dessa permanente produção cinematográfica da propaganda oficial, com seus efeitos especiais notáveis para produzir a sensação de que vivemos no paraíso e não encontramos dificuldades no nosso caminho. Como se vê, voltando ao projeto, não faltam razões doutrinárias, filosóficas e econômicas para extinguir o sigilo bancário nessas operações. Elas devem ser trazidas à luz do dia, em obediência ao princípio constitucional da publicidade. Nós esperamos a aprovação desse projeto, sem dúvida, como diz o Pedro Simões, se possível por unanimidade, com a adesão do próprio governo. Constantemente, senadora Ana Amélia, a quem vou conceder a parte em seguida, nós somos acusados de criticar sem apresentar sugestões. Quando abordei aqui a questão da remuneração do dinheiro do trabalhador, do FGTS, do FAT, que fica aquém do que é praticado no mercado, quero dizer que há um projeto de minha autoria, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, que apresenta também uma alternativa de solução para a remuneração da poupança, dos recursos do FGTS, do FAT, dos recursos oriundos do esforço do trabalhador brasileiro. E em relação a essa questão de empréstimos externos, nós estamos vivendo também um outro drama no Senado Federal. A maioria governista aprova o perdão de dívidas de países africanos. Nós estamos tentando impedir que isto ocorra desde o ano passado, mas certamente sucumbiremos diante da força da maioria esmagadora. O perdão dessas dívidas se dá exatamente para abrir a perspectiva de novos empréstimos, porque grandes empreiteiras de obras públicas pressionam o governo para obter empréstimos a fim de realizar obras naqueles países. Obras, evidentemente, por preços superfaturados, já que os procedimentos adotados não são aquilo que se chama de procedimentos republicanos. Portanto, é empréstimo secreto, é perdão de dívida. Além desses empréstimos concedidos a Cuba para a construção do porto, o governo brasileiro oferece mais 1 bilhão e 200 milhões de dólares para que aquele país possa adquirir produtos de empresas brasileiras. As empresas brasileiras receberão, e eu indago, e o governo brasileiro receberá? Quando receberá? Ou teremos novo projeto no Senado para perdoar esta dívida? Porque, ao que se sabe, em Cuba um trabalhador tem um salário oficial de R$50. É um país que vive um drama permanente, com dificuldades econômicas e sociais incríveis. Fica difícil imaginar que esse país possa ter, a médio prazo, condições de saldar os seus compromissos com o nosso país. Aliás, eu gostaria também, antes de conceder a parte à senadora Ana Amélia, de me solidarizar com o jornalista Fábio Panunzio, da Rede Bandeirantes, que não pôde visitar Cuba quando da visita da presidente Dilma. Ele teve o seu visto negado, porque em outra viagem oficial da presidente do Brasil, Fábio Panunzio realizou um trabalho jornalístico e apresentou, através da Rede Bandeirantes a todo o povo brasileiro, as condições em que vivem os cubanos. E aquela democracia, entre aspas, ou sem aspas, aquela ditadura sobrevivente, impediu que o jornalista pudesse retornar àquele país. É evidente que
lavramos o nosso protesto e manifestamos a nossa solidariedade ao jornalista, o que implica dizer respeito à democracia. Senadora Ana Amélia, eu concedo a parte a Vossa Excelência com prazer. Senador Álvaro Dias, eu queria apenas aduzir uma informação a Vossa Excelência. Logo no início dos trabalhos, na semana passada, eu apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento solicitando a presença do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para explicar especificamente, porque é inaceitável cláusula de segredo, mesmo que haja sigilo bancário, que é sempre o argumento usado por instituições financeiras públicas para não abrir os termos de contratos de financiamento. Ora, 682 milhões de dólares no financiamento para o Porto de Mariel é uma quantia significativa com o recurso público que deve haver transparência sobre isso. Pode ser empréstimo para qualquer país. Penso também que, considerando a situação do seu estado do Paraná, que no escoamento da safra fica sofrendo as circunstâncias de não haver capacidade de armazenagem insuficiente para abrigar 200 milhões de toneladas de grãos que teremos na safra deste ano, que a gente financie o desenvolvimento lá fora. Claro que isso é importante, porque cada vez que você financia isso, você leva a empreiteira brasileira, exporta também serviços, é ótimo. Mas por que não fazer primeiro aqui no Brasil? Então, penso que a presença do presidente Luciano Coutinho é fundamental exatamente para esclarecer esse e outros empréstimos concedidos a alguns países latino-americanos e africanos que não têm tido a transparência necessária. Nós aqui, a nossa vida, do senador Requião, sua, minha, nós estamos num portal da transparência, tudo que gastamos, tudo que fazemos está lá exposto. Agora, o dinheiro que está envolvido nesses processos, é preciso que a população também tenha o direito à informação e à transparência. Então, informar, o requerimento está lá, espero que na próxima reunião da CAI ele seja apreciado pela comissão e aprovado pelos senadores. Obrigado, senadora Ana Amélia. É oportuno o seu requerimento. A presença de Luciano Coutinho também é oportuna. Espero que ele tenha aprimorado a resposta da outra visita que fez, audiência pública que realizamos, quando ele foi questionado exatamente sobre a concessão de empréstimos secretos. Espero que ele tenha aprimorado a resposta para poder oferecer a Vossa Excelência logo no início dos debates, porque sei, Vossa Excelência indagará dele as razões desses empréstimos serem secretos. Vossa Excelência abordou um lado, existe este lado que é da produção nacional, do produtor brasileiro, da infraestrutura no país, dos investimentos escassos para aprimorar a nossa logística, né? E do outro lado, nós estamos tirando dos trabalhadores. São recursos dos trabalhadores brasileiros, com juros subsidiados para outros povos, para outros países. Nós não temos esse direito. Eu imagino que não temos esse direito. É por isso que nós queremos também, além, é claro, da aprovação desse projeto, pedir muita atenção para o outro projeto, que diz respeito à remuneração do dinheiro do trabalhador. Aquele dinheiro que é aplicado na poupança e, mais do que aquele, o dinheiro que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do FAT, dinheiro utilizado pelo governo para a concessão de empréstimos através do BNDES. Eu agradeço ao presidente Roberto Requião essa generosidade em relação ao tempo. Achei oportuno aproveitar esse momento de vazio no plenário, nesta tarde de quinta-feira, para explicar as razões da apresentação desse projeto. Sobretudo através das redes sociais, a cobrança é enorme. As pessoas não se conformam, querem esclarecimentos e pedem ação e sempre alardeiam. Não basta o discurso, vocês só fazem discurso, é preciso providência. Mas a providência legislativa é essa. Discurso já é uma providência no legislativo. E a apresentação de projeto de lei é a providência definitiva que tem o legislador, o representante do povo, nestas circunstâncias. Muito obrigado, senhor presidente.